Amós 9, verso 11. Aleluia. Encontraram, amados? Quem não encontrou, vai acompanhando. Amém? Aqui com os meninos que vão projetar. Amós 9, verso 11. Amém? A palavra do Senhor fala assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Só mais um pouquinho, feche os seus olhos. Como vocês já oraram por mim, agora eu vou orar por vocês, amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, apresentar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, eu clamo, ó Deus, para que cada irmão, cada pessoa que entrou por essas portas, Senhor, nesse momento, ó Deus, venha encontrar paz. Senhor, que todo pensamento conturbado seja cessado nesse momento. Pai, que no nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor comece a vir sobre nós. Pai, que o nosso coração esteja aberto, o nosso pensamento esteja totalmente atento à Tua palavra nessa noite. Senhor, ministra em nossos corações, assim como o Senhor falou comigo durante todo o dia, ó Deus. Que o Senhor possa falar com os meus irmãos, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, toda inquietação, todo barulho, tudo que queira tirar, ó Deus, a atenção da Tua palavra, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos ouvir e praticar, não queremos ser apenas ouvinte. Pai, que em nome do Senhor Jesus, cada coração que chegou aqui entristecido, que o Teu poder possa trazer cura e alegria, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e de sermos ministrados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, como nós acabamos de ler, né? Amós 9:11 fala que naquele dia levantarei o tabernáculo caído, né? E muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não conseguimos entender ou muitas vezes identificar, né, o que seria um tabernáculo, né? Existem muitas coisas que às vezes a gente lê, precisa da ajuda de busca, né, para ter um entendimento melhor. E tabernáculo, amados, o que ele era? Ele era um lugar sagrado, como um santuário, só que ele era um lugar portátil. Porque ele era como uma tenda ou uma barraca. E ele era portátil porque, como os filhos de Israel mudavam, né, frequentemente de lugar, aquele tabernáculo ele precisava mudar juntamente com aquele povo, né? Vamos agora para outro lugar. Levantava-se ali a tenda, o tabernáculo e iam. E a Bíblia, né, ela vai nos falar sobre na realidade, 2 tabernáculos, né? Aquele que Moisés construiu, que está lá em Êxodo, depois vocês vão em casa, tá bom? É o estudo da semana. Em Êxodo, do capítulo 25 ao 31, nós vamos ver registro das instruções de Deus falando a Moisés como ele queria que fosse construído aquele tabernáculo. E eu fiquei lendo, né, e vendo, gente, a maravilha que Deus, a riqueza de detalhes que Deus dá a Moisés. Olha, Moisés, eu quero que você construa com essas medidas, as cortinas, o véu, você vai usar esse tecido. O Senhor, Ele é um Deus tão organizado que Ele deu riqueza de detalhes para que Moisés pudesse seguir na construção daquele tabernáculo. Vai nos falar também sobre os utensílios que eram usados naquele lugar, sobre como os sacerdotes deviam se comportar. Isso tudo vai estar em Êxodo do 25 a 31. E em 1 Crônicas, capítulo 15 ao 16, nós vamos ver o registro de quando Davi, ele vai lá resgatar a arca, né? E ele traz de volta. E é incrível, amados, porque nesse tabernáculo existia, nesse mesmo tabernáculo que Moisés construiu, existia a arca, né? Quem aqui lembra da arca que ficava aqui no canto? Quem lembra? Glória a Deus. Se você não lembra, está ali na salinha de oração. Quarta-feira você chega mais cedo, ora e já aproveita e vê como era a arca, tá bom? E aí era exatamente da forma como Deus descreveu. E Davi, quando os filisteus carregaram essa arca, roubaram essa arca, Davi foi atrás para trazer a arca de volta.
E quando Davi chega, não tinha um tabernáculo preparado com grandiosidade de riquezas para que aquela arca ficasse naquele lugar. Davi, então, ele improvisa uma tenda para que a arca pudesse ficar ali, sendo coberta, né, do vento, do sol, da exposição ao sol, dos acontecimentos naturais. Então era um tabernáculo, só que mais simples, era algo provisório. E nós vamos ver em 1 Crônicas do 22, a partir do 22, nós vamos ver Davi dando as instruções para que o filho dele pudesse construir o tabernáculo conforme o Senhor queria. Davi, ele não pôde construir um tabernáculo para o Senhor porque ele era um homem de guerra, né? Porque ele já tinha derramado sangue, e o Senhor falou para ele: olha, Davi, você não, porque você já foi homem de guerra, mas o seu filho, o sucessor, né? Ele sim poderá construir. Então, em 1 Crônicas do 22, a partir do capítulo 22, nós vamos encontrar a descrição dessa outra construção, que é chamada, né, o Templo de Salomão. Amados, mas em Amós nos fala, né, que o quê? Que naquele dia o Senhor vai restaurar o quê? O tabernáculo de Davi. Eu fiquei pensando, eu falei assim: Senhor, por que o Senhor não quis restaurar o de Moisés, que foi o Senhor mesmo que deu as ordens, né? Era um tabernáculo bonito, bem preparado. Por que o Senhor não vai querer restaurar o tabernáculo do Templo de Salomão, feito com muita grandiosidade, com muito ferro, madeira da melhor madeira? O Senhor queria quer restaurar o tabernáculo de Davi. Eu fiquei imaginando, né? Como se fosse casa. Pensa aí. Eu e o Ramon, nós trabalhamos com venda de imóveis. Aí eu fiquei pensando, eu acho que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão é como se fosse aquelas casas alto padrão, que a gente entra e tem porcelanato, é tudo espelhado, cada quarto que você entra tem ali a sua suíte. É algo de outro nível, onde qualquer pessoa que entra começa a sonhar. Eu fiquei imaginando que esses tabernáculos eram mais ou menos dessa forma, uma casa de alto padrão. Quem aqui já viu a casa de alto padrão? Não é linda? A gente entra, a gente começa a sonhar. O meu sofá dava nesse lugar. Às vezes a gente até pensa, eu teria que comprar outro sofá, que uma casa bonita dessa, meu sofá nem ia dar certo, né? Mas eu imagino que era dessa forma. E o Senhor, Ele não estava interessado, Ele não está interessado, o nosso Deus, em restaurar aquilo que é mais bonito, o que é mais grandioso aos nossos olhos. Em Amós fala que o Senhor está interessado em restaurar o tabernáculo de Davi, mesmo sendo uma tenda simples, amado. Eu acredito que o Senhor, Ele teve grandes memórias, e Ele tinha e tem grandes memórias daquele lugar. Senão, você, durante a semana, vai ler e vai descobrir que nesse momento onde Davi traz de volta a arca, que a arca representava a presença de Deus, você vai descobrir que Davi, ele não estava interessado no ouro que existia na arca, ele não estava interessado nos utensílios que estavam dentro da arca. Davi estava interessado simplesmente em ter a presença de Deus com ele. E isso, amados, aleluias, e isso é o que precisa acontecer conosco. Nós precisamos estar interessados em ter a presença de Deus o tempo todo conosco. Não importa se é um tabernáculo grande, né? Se é um tabernáculo pequenininho, mas a presença do Senhor, ela precisa habitar conosco. E é tão interessante que Davi, ele estava tão maravilhado, querendo novamente a presença de Deus, que ele, quando vai trazer a arca de volta, ele improvisa essa tenda. E ele chama os sacerdotes e os levitas. E ele começa a escalar, fazer grupos. E ele fala, você vai ficar em tal hora, você em tal hora. E nós vamos adorar diante do Senhor 24 horas por dia, durante todo o tempo. Aleluias! Amados, é isso que o Senhor, Ele anseia de mim, de você, que nós venhamos ser adoradores da presença dEle, assim como Davi organizou ali aquela escala, né? Ele organizou para que a presença do Senhor jamais deixasse de ser adorada durante aqueles tempos. Assim nós devemos fazer. A presença do Senhor, ela jamais deve deixar de ser adorada dentro de nós.
Se existe algo de valioso que era carregado, né? Era aquela arca que representava a presença de Deus. Algo de valioso existe hoje dentro de mim, dentro de você, que é a presença de Deus. E muitas vezes nós trocamos a presença de Deus por coisas tão banais, amados. Por uma ira, por uma discórdia, por um adultério, por um palavrão. Nós trocamos muitas vezes a presença de Deus para viver a nossa vida secular, em busca dos nossos objetivos. Não muitas vezes lembrando nós que tudo que temos aqui é passageiro. A presença de Deus é o que nós temos de mais valioso, porque a presença de Deus, ela nos direciona. A presença de Deus, ela nos capacita a ir além, a enxergar o novo. Porque o Senhor quer restaurar o templo, o tabernáculo de Davi, se é que podemos chamar de tabernáculo, né? Porque ali era onde todas as pessoas tinham acesso, todas as pessoas podiam adorar. No tabernáculo de Moisés e o tabernáculo, né, do templo de Salomão, existia, era dividido. Aqui ficava o pessoal, eu anotei. No átrio exterior ficava todo mundo. Aí no lugar santo ficavam os sacerdotes. E no santo dos santos, que era dividido por um véu, ficava a arca. E só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Imagina que coisa difícil. Talvez se fosse tão difícil assim nos dias de hoje, talvez eu e você dessemos mais valor. Porque hoje nós temos livre acesso, basta nós entrarmos dentro do nosso quarto, basta nós falarmos com o Senhor, aonde nós estivermos, e Ele vai nos ouvir, e Ele vai falar conosco. Mas às vezes, porque é muito fácil, porque nós temos acesso ao Senhor a todo tempo, nós muitas vezes não valorizamos aquilo que o Senhor quer nos dar, aquilo que o Senhor tem nos dado, que é a sua presença. E eu fiquei pensando, Senhor, que tanto de memória que o Senhor deve ter tido naquele lugar, aonde todo mundo tinha acesso, aonde não existia o véu, aonde não existia a separação. Imagina, eles tinham a oportunidade que nós temos hoje. Naquele momento eles tinham a nossa oportunidade, que é adorar ao Senhor aonde eles estivessem, né? Vendo ali e clamando e dançando e louvando a presença do Senhor com alegria. Muitas vezes nós vemos no domingo para a casa do Senhor com uma tristeza enorme. Parece que nós estamos indo muitas vezes até enterrar alguém. Amado, se for para enterrar, que seja o nosso eu, que seja as nossas vontades. Mas quando nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, nós devemos saltar de alegria, porque nós temos motivos para isso. Todo mundo aqui passa por problema? Sim. Mas nós devemos ter gratidão no nosso coração. Porque a graça do Senhor, ela nos basta. O Senhor, Ele vem com providência sobre nós. Nós temos saúde, nós podemos nos locomover, nós podemos andar. Então nós temos motivo suficiente para agradecer ao Senhor. Amados, se as coisas que foram geradas ali naquele tabernáculo improvisado geraram memórias em Deus, imagina as memórias que nós geramos ao lado das pessoas que convivem conosco. Pensa aí, que tipo de memória você tem gerado na vida dos seus familiares? Que tipo de memória você tem gerado na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais? Nós precisamos gerar memórias. E não é simplesmente memórias. Nós precisamos gerar boas memórias. Para que quando as pessoas estiverem longe de nós, elas possam lembrar, né? E falar, poxa, como eu queria estar do lado de fulano. Nós já vivemos tantos momentos bons, tanta coisa legal. Nós temos a responsabilidade de gerar memórias. Sabe, tem coisas, amados, que vai ter preço, mas acima do preço vai existir o valor de gerar memórias. Ontem a gente saiu com os meninos, né? Com o Gabriel, com a Esté, com o pessoal, nossa família. E aí a gente passando, a gente já estava indo embora e o Gabriel com sono, começou a encher o saco. Eu ainda pensei em não levar ele, né? Aí eu falei, mas vou levar, que é para gerar memórias na vida dessa criança. E aí quando nós estávamos passando, tinha aqueles balões bem coloridos, que é transparente, né? Quem já viu que as criancinhas seguram assim e ele fica piscando. E ele, ai mãe, que lindo, não sei o que, eu quero. Aí eu falei, vai lá, pergunta pro moço, quanto que é? Aí ele chegou, ô tio, quanto é esse balão? Aí eu amo, R$20. Aí ele,
É caro, mãe? Aí eu pensei, eu falei, gente, eu vou comprar esse balão para esse menino. Não vai dar 5 minutos, ele vai estourar esse negócio. E aí, amados, eu ia sair, né? Eu falei, eu vou comprar. Sabe por quê? Porque era algo tão legal, chamativo, que piscava, aquela luz. E eu tenho certeza que por mais que hoje, que ele já estourou o balão hoje de manhã, eu tenho certeza que isso vai gerar uma memória dentro dele. Eu tenho certeza que quando ele for em outro lugar, que ele passar, ele vai lembrar, eu já tive um balão desse. Uma vez minha mãe me levou em tal lugar e a minha mãe comprou esse balão para mim. Então, sabe, muitas vezes vai ter um preço. Mas, acima de tudo, vai ter um valor. Amém? Aqui, para quem não conhecia a arca, é exatamente desse formato. Ainda bem que o pastor tinha um ali, gente. Olha a riqueza de detalhes que o Senhor manda construir. É lindo, né? É lindo de ver a organização de Deus, né? O carinho que o Senhor tem construir, mandar construir algo para que a presença dele pudesse habitar. E exatamente assim, lindo, com riqueza de detalhes, é eu e você. É assim que o Senhor nos criou, com riqueza de detalhes, para que a presença dele possa habitar dentro de nós. Para que a presença dele venha existir, sabe? Aquela chama ardente dentro de mim e de você. Então, amados, dê valor a isso. Sabe, dê valor à presença de Deus, aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Amém? Voltando aí para as memórias, se nós formos aqui pensar, gente, quem nunca? Eu vim do Maranhão, eu tinha 4 anos, minha mãe se mudou para Brasília e depois para Águas Lindas, né? E quando nós viemos, eu era muito pequenininho, a Lívia menor ainda e meu irmão menor ainda. E quando eu voltei lá, que eu fui visitar as minhas tias, eu falei assim, tia, eu queria ir lá na casa que a gente morava, né? E aí minha tia me levou e eu lembro que passou assim, como eu era muito novinha, meu HD é grande, deu para guardar algumas coisas. Eu lembrei de muita coisa da minha infância, né? Eu lembrei dos reflexos, né? de memórias que aconteceram ali. E quem de nós muitas vezes não tem vontade de voltar naquela casinha que você morou lá na infância? Mesmo que tenha sido sofrido, eu tenho certeza que em algum momento você viveu uma coisa boa ali. Mesmo que tenha sido uma vida sofrida, né, que passou muitas vezes por privações, mas em algum momento vai ter uma memória boa daquele lugar. E muitas vezes é assim. É assim conosco. Assim como nós temos vontade de voltar na nossa casinha da infância, o Senhor tem o desejo de restaurar o tabernáculo de Davi, porque ele viveu muita coisa boa lá. E hoje, amados, nós temos a oportunidade de não precisar mais, né, andar nos prostrando diante de uma arca, porque nós carregamos a presença de Deus conosco. Quem aqui tem certeza que carrega a presença de Deus? Dá um glória. Aleluias. É assim mesmo, amados. Às vezes a gente pensa assim, eu não carrego não, sabe? Porque eu me estresso tanto durante a semana que eu acho que a presença de Deus já foi embora. Eu vou te ensinar um segredinho. Amém? Abra comigo em Atos capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amados, pensa comigo, eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Davi, né? E aí a gente pensa, como que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E a gente pode pensar, mas Davi, ele mandou matar, ele adulterou, ele fez tanta coisa errada, mas Davi, ele carregava consigo, né, a unção de arrependimento, não é nem uma unção, mas ele conseguia se arrepender verdadeiramente.
Davi, ele conseguia atrair, né, a presença de Deus, porque mesmo ele sendo um homem que errava bastante, constantemente, muitas vezes assim como nós, mas ele conseguia se arrepender. Por isso que ele era um homem segundo o coração. Não importa, amado, se você pecou durante essa semana, se você veio hoje aqui com um coração quebrantado, disposto a se arrepender, a largar tudo e vir para os caminhos do Senhor, o Senhor, ele nos recebe de braços abertos e coloca a presença dele dentro de nós. Aleluias. Não importa o que você fez de errado, não importa se você caiu, o Senhor, ele quer te levantar. O Senhor, ele não vem com acusação sobre a sua vida. O Senhor, ele conhecia o presente, o futuro de Davi. Ele sabia de tudo que iria acontecer. E ele sabia também que Davi se arrependeria e se prostraria diante dos pés do Senhor. Que eu e você possamos tomar isso como exemplo. Que todas as vezes que muitas vezes viermos a cair, é melhor que não venhamos cair, mas se cair, é melhor que se arrependa, amém? Porque, amados, o Senhor, ele espera isso de nós. O diabo, ele quer fazer de tudo para que eu e você venhamos cair e ficar caídos. Mas o Senhor, ele quer nos levantar. E não importa a sua história de vida, não importa o que você fez. Se você se arrepender, se nós nos arrependermos, o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia, de todo pecado, de tudo que nos afasta dele. Coloque isso dentro do seu coração. Não importa se você é um drogado, se você é um viciado, se você é um alcoólatra, se você é um mentiroso ou uma fofoqueira, não importa. Se essa noite nós nos arrependermos, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e fazer de nós homens e mulheres segundo o coração dele. Amém? Glória a Deus. Quem está disposto aí a dar um glória? É isso aí, o anjo vai anotando tudo, os glórias de vocês, viu? Pois ele aí vem com as cobranças. Amém? Então, voltando. Quando Davi, que trouxe a arca, como eu expliquei, não existia mais o véu, né, que separava. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu do templo, ele foi rasgado para que eu e você viéssemos ter livre acesso à presença do nosso Pai. O Senhor Jesus, amados, Deus, ele não quer que nada, eu acredito assim, que era necessário existir aquele véu no tabernáculo, era necessário, né, porque era uma humanidade caída. Então era necessário para que eles não pudessem ver a Deus face a face, para que eles não viessem ser consumidos. Mas eu acredito que o nosso Deus, ele não tinha prazer naquele véu. Ele não se agradava, porque aquilo afastava ele da humanidade. Aquilo afastava ele de ter proximidade com as pessoas. Eu acredito que era necessário, mas que o nosso Deus não gostava. O nosso Deus, ele gosta assim, de estar pertinho conosco. Sabe aquela pessoa que é tão agradável que você quer estar o tempo inteiro com ela? Você vai sair, você lembra, vou chamar fulano. Você vai fazer um evento, um aniversário, vou ligar para fulano. E assim, pessoa, né, agradável, o Senhor, ele quer estar conosco. Da mesma forma, amados, que aquele templo fazia separação, né, entre Deus e a humanidade, assim é o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E é por isso que Deus, ele não gosta do pecado, porque isso nos afasta dele. E ele quer estar o quê? Pertinho de nós. Sabe quando a gente muitas vezes está no celular e o filho está falando e a gente no celular, às vezes respondendo o cliente, falando com alguém, e o filho falando e a gente sem nem dar atenção? O menino falou, e você nem sabe o que o menino falou? Muitas vezes é dessa forma. O Senhor está pedindo a nossa atenção, o Senhor está nos chamando e nós estamos ali, na nossa correria, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres domésticos. E estamos ali, e o Senhor falando e chamando a nossa atenção, muitas vezes como os nossos filhos fazem. E nós, simplesmente atentos nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Da mesma forma que o Senhor, ele não
gostava daquele véu, amado, que separava da humanidade. O Senhor, Ele não gosta do pecado. E que nós possamos orar e pedir a Deus que o nosso coração venha a ser um coração obediente à palavra dEle. E que venha a ser um coração que vai se afastar de todo tipo de pecado, de todo convite mundano, de tudo aquilo que não serve para estar diante de Deus. Essa semana eu estava participando de um estudo. E eu achei tão interessante porque muitas vezes nós ainda assim, tendo o direito de ter a presença de Deus dentro de nós, de não precisarmos mais de uma arca para que a presença de Deus venha habitar, nós muitas vezes nos comportamos como se isso aqui ainda fosse necessário. Nós ainda assim queremos nos achegar a Deus diante da vida do pastor, da vida de alguém. Amados, é você e Deus. O seu líder de célula, no máximo, pode te dar um aconselhamento, pode te dar um direcionamento, mas a presença de Deus, somente você é responsável por atraí-la para a sua vida. Somente você é responsável em tê-la ou não tê-la. É você. Não adianta. Não vai ser sua esposa, não vai ser seu filho, não vai ser. É você que é responsável. Eu sou responsável pela presença de Deus na minha vida. O máximo que a coitada da sua esposa ou do seu esposo pode fazer é orar. Mas você precisa querer. Não adianta a sua mãe pagar um preço pela sua vida. Você precisa querer. Buscar e ter e carregar a presença de Deus como algo poderoso e soberano. Assim como aquelas pessoas carregavam essa arca. A arca, ela não era transportada de qualquer jeito. Não era. Quando Davi vai lá buscar, eles vêm adorando, dançando. Ela era trazida aqui, por esses cantinhos assim. Eles nem podiam tocar na arca, amados. E nós muitas vezes queremos carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Eu vou carregar a presença de Deus da forma que me convém. Não, tem que ser da forma que o Senhor escolheu para nós. Que o Senhor nessa noite possa nos dar um coração obediente. Aleluias, que o Senhor possa nos dar um coração obediente, um coração compreensivo para fazer a vontade dEle sobre nós. Aleluias. E muitas vezes, como nós aprendemos durante o estudo dessa semana, muitas vezes nós queremos que o pastor busque por nós. Estou com problema no casamento. Pastor, vem aqui em casa orar. Ore você. Se levante dentro da sua casa. Levanta, você tem autoridade sobre o seu lar. Se levante sobre a vida dos seus filhos. É como na escola. Os pais querem dar a responsabilidade de criação dos filhos para os professores. Eles são apenas educadores, vão ensinar ali o alfabeto, as coisas que tem que ser aprendido. A educação de casa, os bons modos, eu e você somos responsáveis, amados. Não é as tias da salinha, não. Os nossos filhos aprenderem a palavra de Deus, eu e você somos responsáveis. Não, manda esse menino domingo lá para a salinha que a tia lá ensina. Ensine você, porque vai ser cobrado de mim e de você a vida dos nossos filhos. Tenha responsabilidade, crie memória sobre a vida dos seus filhos. Leia a palavra de Deus juntamente com eles, ore junto com eles. Uma coisa que quando a gente veio para a igreja, o pastor Jean nos ensinou. Olha, chame os filhos de vocês, orem junto, orem, façam culto, orem antes de dormir junto. As crianças precisam ver vocês orando. E isso realmente precisa acontecer, não é apenas um teatro. E esse mesmo conselho e exemplo eu dou para vocês. Orem em casa, as crianças precisam ver vocês orando. Elas são levadas pelo exemplo, porque muitas vezes nós falamos, eles não entendem nada. Agora faz para ver se a criança não vai repetir. Então tenha essa autorresponsabilidade. Desde quando as crianças vão para a salinha, de quando a gente é pequeno, a gente fala o quê? Aonde é o templo de Deus? Em mim. Onde que Jesus mora? Dentro de mim. Aonde que Deus mora? No meu coração. Não é isso que nós ensinamos? Que nós carregamos a presença de Deus, que Ele mora dentro de nós. Até os meninos mais novinhos que vai passar a linha aprendem isso. Mas muitas vezes a gente fala assim no dia de domingo. Bora, menino, para a igreja. Mãe, mas fazer o quê? Vamos buscar a presença de Deus. Mas nós temos a presença de Deus. Nós viemos aqui para juntos, em comunhão, louvarmos e adorarmos o Senhor. E aprendermos sempre um pouco mais. Mas a presença de Deus, ela já tem que vir com você. A não ser que você seja visitante.
E não convertido, viu? Então, amados, nós precisamos nos comportar como arca mesmo, que carrega a presença de Deus. Não é esperar, sabe? Nós muitas vezes temos os costumes romanos, né? Porque naquela época só poderia ler o bispo, o papa que poderia ler, e aí era traduzido para o pessoal. Amados, hoje é diferente. Nós temos aqui, livre acesso. Foi traduzido para que eu e você possamos crescer. E muitas vezes a coitada da Bíblia fica lá a semana toda e a gente não abre. O Senhor querendo falar, se tivesse em latim, talvez todo mundo ia comprar um dicionário e tentar traduzir. Porque parece que a gente gosta das coisas difíceis, né? Aquilo que está fácil, que o Senhor está dando, que o Senhor está entregando. Olha, você pode mudar de vida, me aceite como seu único Senhor e Salvador. E a gente, vou pensar um pouco mais, ainda não é a hora. Está esperando o quê? Hora de quê? De morrer e não ter mais a chance de voltar para o Senhor? E mesmo você que já levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus, se você não estiver andando conforme a vontade do Senhor, amado, ainda corre o risco de nem ir. Nós precisamos nos atentar enquanto temos tempo. Eu e você precisamos ser a casa favorita de Deus. O Senhor, Ele não vai mais lá voltar e habitar no templo de Davi. Ele vai restaurar, mas Ele habita dentro de mim e de você. Eu e você precisamos carregar essa responsabilidade. Às vezes a gente demora um tempão para conseguir dons diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Às vezes a gente demora um tempão para conseguir uma intimidade com Deus. E na primeira oportunidade, muitos jogam tudo fora. Sabe, seja forte, seja resiliente, tenha força, tenha convicção de quem você serve. Essa semana agora nós falamos na célula que ser cristão é um estilo de vida. Aonde você for, você vai levar o seu estilo de vida. Você vai levar o seu Deus. Nós vamos levar o nosso Deus. Eu até conversava isso com o Ramon. Eu falei assim, Ramon, a gente nunca vê um roqueiro na roda de pagode. Por quê? Não é o estilo de vida dele. Então por que eu e você queremos estar em rodas que não fazem o nosso estilo de vida? Amados, nós precisamos nos atentar a isso. Aleluias. O Senhor tem preparado algo tão lindo e maravilhoso para nós. E nós, não, Deus, ainda não. Leve o seu estilo de vida aonde você for. Sobre os olhos do seu pastor ou não, leve o seu estilo de vida. Sobre os olhos do seu líder de célula ou não, leve o seu estilo de vida. Leve Cristo por onde você for. Por onde nós passarmos, as pessoas precisam conhecer o Deus que nós servimos. Mesmo na prova, nós temos poder para glorificar o nome de Deus. Ainda mais, né? Porque Ele vai nos dar força para passar por aquilo, amém? Davi queria a arca porque ele sabia que a intimidade com Deus traria bênção. E muitas vezes nós viemos atrás de bênção, mas não queremos intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela vai trazer bênçãos para a nossa vida. Mas se você vir aqui só para buscar bênção, isso não vai te trazer intimidade com Deus. Faça uma avaliação sobre a sua vida, sobre o que você tem buscado, sobre o que nós temos vindo aqui buscar. Será que é intimidade com Deus? Será que é somente bênçãos financeiras, bênçãos no casamento, bênçãos nesse mundo secular? Lembre-se disso. A intimidade com Deus, ela te trará bênção. E eu não falo simplesmente de um carro do ano. Eu não falo simplesmente de você conseguir os seus objetivos. Eu falo de bênção, de você ser uma pessoa onde tudo está desabando e você está ligado em Deus, sabendo Deus que você serve, sendo uma pessoa centrada, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas sabe para onde está indo. Que eu e você possamos ser a casa favorita de Deus. Que o Senhor, Ele possa ter anseio de habitar em nós todos os dias. Que nós possamos fazer assim como Davi fez com aquele grupo que escalou para adorar ao Senhor todo o tempo. Que nós possamos sentir o desejo de adorar a Deus a todo o tempo. Sabe, por muitas vezes você pode pensar assim, pastora, mas eu não sinto vontade de ler a palavra de Deus. Peça a Deus esse desejo que Ele dá, amado.
Se você orar e falar assim: Deus, o Senhor conhece meu coração e sabe que eu não estou com vontade, mas planta esse desejo dentro de mim. Até a vontade de adorar vem do Senhor. Nós precisamos pedir, simplesmente pedir e praticar, pedir e praticar, e vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Vamos lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Cadê o irmão Wanderson? Ah, tá aí. Deu certo? Aí. Então já pode vir. Romanos capítulo 12. Amém? Palavra do Senhor. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Eu e você precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Amados, naquele tabernáculo de Moisés, que Moisés construiu, e o tabernáculo, né, do templo de Salomão, eram apresentados ali, eles matavam os animais, né, e apresentavam em oferta, em holocausto ao Senhor. Eles queimavam ali os animais para apresentar em oferta. Já no templo, né, provisório que Davi construiu, era apresentado o quê? Ofertas pacíficas. O animal morto foi substituído pela adoração, por louvores, por danças, por alegria. E é assim que o Senhor quer fazer. Sabe, o Senhor, Ele não quer algo morto de nós, Ele quer algo vivo. Um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo fala o quê? Apresentei os vossos corpos como sacrifício, amado. Não é para apresentar o corpo do irmão, não. É o meu, é o seu. Não é para crucificar quem mora com você, não. É o nosso corpo como sacrifício vivo, santo. Santo não se mistura com coisas pecaminosas. E ainda assim, se misturar, deve acontecer o quê, amados? O arrependimento. Nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Feche os seus olhos rapidamente. Imagine aí se hoje você pudesse ter um cheiro, que não fosse o cheiro do perfume que você passou antes de vir para cá, mas que você possa ter um cheiro que vai se achegar diante das narinas do Senhor. Imagine aí o seu cheirinho subindo e se achegando diante das narinas do Senhor. Como será o cheiro? Qual será a reação que o Senhor vai fazer quando esse cheiro se achegar diante das suas narinas? Será que vai ser um cheiro agradável? Será que vai ser um cheiro de santificação? Será que vai ser um cheiro de pecado? Será que vai ser um cheiro podre? Será que vai ser um cheiro agradável? Imagina aí na sua mente o rosto do Senhor e a reação dele ao esse cheiro chegar em suas narinas. Ainda assim, que se esse cheiro não for agradável, o Senhor, Ele pode fazer tudo novo essa noite. Se você se arrepender, se nós nos arrependermos verdadeiramente, o Senhor vai fazer de nós, como naquela arca, que a presença dEle habitava. Se os nossos corações nessa noite se encontrarem totalmente quebrantados diante da glória e da presença do Senhor, Ele pode fazer tudo novo e fazer morada dentro de nós. Aleluias. O que nós mais queremos, Senhor, é te sentir, é ter a responsabilidade de carregar a tua presença, é não trocar a tua presença por qualquer coisa, Senhor. Senhor, o que eu e os meus irmãos queremos nessa noite é ser a tua casa favorita, é ser a casa onde o Senhor possa habitar, aonde o Senhor tenha prazer de habitar.
O que nós queremos nessa noite, Senhor, é ter um cheiro agradável diante das tuas narinas, Senhor, aonde nada pode nos afastar da tua presença, Pai. Se coloque de pé. Eu pedi à equipe de louvor que preparasse esse refrão. E mesmo que você não saiba, né, muitas vezes a letra deste hino, mas que você possa ouvir e nesse momento você possa fazer uma oração diante do Senhor. E desde já eu quero convidar quem quer aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida, pode vir até aqui à frente que nós vamos orar por você. Você que por algum motivo se encontra afastado dos caminhos do Senhor, você pode vir até aqui à frente que nós vamos orar por você. Amém? Não sinta-se envergonhado, porque o Senhor quer fazer de você a casa favorita nessa noite.